Olá, muito boa tarde a todos aqui no nosso canal da YouTube. Vamos hoje, na parte 2 dos estudos do nosso curso de iniciação à gnose, responder questões de número 6 a 10. O que seria movimento gnóstico? Movimento gnóstico, no sentido da palavra, sentido real da frase, vamos dizer que gnóstico é conhecimento e movimento quer dizer algo dinâmico, que anda, né? Então, o movimento gnóstico, ele é constituído de pessoas que movimentam o conhecimento. O conhecimento por si só é algo estático. Precisa, então, de ajuda para torná-lo dinâmico. E essa movimentação, ao longo da história, sempre fora feita por os mestres da Loja Branca, pelos avatares, pelos missionários gnósticos, pelos estudantes gnósticos e hoje modernamente está movimentando em toda mídia eletrônica escrita e falada. Como se movimentou a gnose ao longo da história? A gnose ao longo da história se movimentou em todos os tempos, começando lá pela Índia, antiga Perlândia, como diz o mestre Samael. A gnose foi da Atlântida para lá com o nome de Gnana, Gnana conhecimento. No Ocidente, tomou esse nome na Grécia e ela se movimentou sempre em pequenos grupos de pessoas, de forma velada, e ora de forma develada quando se movimenta para a humanidade toda. Na Índia ela estava restrita a um pequeno grupo, uma grande casta social, né? Que é os brahmanes. E lá no Egito, então, ela se movimentou entre os faraós e as Ísis. Todo mundo que quisesse conhecimento teria que baixar ao Egito. Assim foi José, foi Moisés, foi Jesus Cristo. Também foram os filósofos como o Pitágoras, o Sócrates, o Platão, etc, etc. Quais as ordens místicas ou religiosas difundiram a gnose antes de Cristo? Então, antes de Cristo, a gente já disse dessas castas, né, como os brahmanes, como os sacerdotes, né, e os filósofos gregos estavam difundindo. Também nós podemos remeter um pouco antes da vinda de Jesus Cristo, haviam vários grupos de difusão da gnose no mundo todo, mas lá onde ele colocou o seu evangelho, né, teve a sua atuação, haviam dois grupos, o grupo dos nazarenos, liderado pelo próprio Jesus Cristo, e o grupo dos essênios, liderado por João Batista. Quais as ordens místicas e religiosas que difundiram na época de Cristo? Na época de Jesus Cristo, a gnose esteve na Terra em sua plenitude, pois estava aqui de corpo presente o maior conhecedor de todas as coisas do cosmos, de todas as coisas divinas. Então, Jesus Cristo, o maior de todos os gnósticos, teve também os seus coadjuvantes, que foram os 12 apóstolos, as mulheres, né, Maria, Marta, a sua mãe Maria, a Maria Madalena, e também os seus seguidores, os seus discípulos. E quais as ordens místicas difundiram a gnose depois de Cristo? Depois de Cristo, então, ele morre, uns 100 anos mais tarde, já não havia por aqui os seus apóstolos, que também foram mortos. E ficaram, então, os discípulos dos apóstolos, mas primitivamente os seus seguidores, que pode ser chamados cristãos, cristãos primitivos, muitas vezes chamados santos dos primeiros dias, estavam divididos em dois grupos. No início, o grupo que aceitou as determinações da Igreja Romana e o grupo que resistiu a essas determinações. O grupo que estava afinado com a Igreja de Roma deu o nome para os resistentes a ela de gnósticos de maneira até pejorativa, vamos assim dizer.
Com isto, esse grupo da posição, né, romana deu um tiro no seu próprio pé, porque gnose quer dizer conhecimento. Ele estava dizendo assim: olha, gente, aqui estão de um lado os nossos adversários, que são os conhecedores, que têm o verdadeiro conhecimento da divindade, das coisas divinas, das coisas espirituais, e do outro lado estão os que não conhecem, que somos nós, os antignósticos, ou seja, os que não têm o conhecimento dessas coisas, os ignorantes.